paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Palavra Fiel Ministério do Jardim Brasil. Hoje nós aprenderemos uma importante lição que consta no livro A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, escrita pelo nosso honrado pastor Douglas Batista. Lição essa que tem como título A Bíblia Transforma as Pessoas. E o texto áureo, o texto principal da lição, consta que em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Uma breve introdução é que a Bíblia é de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. João capítulo 13, versículo 3. Por isso, a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Nesta lição, veremos que a Bíblia é viva e eficaz. Transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada. Anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Então vamos para a nossa lição. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje aprenderemos sobre a Bíblia transforma as pessoas. Sou o Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje esta lição consta do livro A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, escrita pelo nosso honrado pastor Douglas Batista. A Bíblia transforma pessoas, evangelista Belchior. Se inscreva lá no meu canal, dê uma curtida no YouTube, se puder compartilhar com alguma pessoa na própria igreja. Texto áureo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A nossa verdade prática, a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Leitura bíblica em classe consta de Hebreus, capítulo 4, de 11 e 13, 2 Coríntios 10, de 4 a 6. Então vamos para a nossa leitura bíblica. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e todas as altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vigiar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Os objetivos específicos da lição. Primeiro tópico, destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Segundo tópico, elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo. Terceiro tópico, expor que a Bíblia nos proporciona humildade. Introdução. A Bíblia é de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. João 17:3. Por isso, a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Nesta lição veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Nesta lição, veremos que a palavra de Deus é viva, que ela anula os conselhos do mundo e nos torna humildes. Ou seja, a Bíblia transforma a vida da pessoa inteira. Só a palavra de Deus que pode transformar a vida de um pecador dominado pelos vícios mais profundos da alma. Por isso, quando falamos de leitura da Bíblia, interpretação e aplicação, falamos de algo que determinará o futuro eterno de uma pessoa. Tópico 1, a Bíblia é a palavra viva de Deus. O subtópico 1, a palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Nesse propósito, lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Não se trata de ensino obsoleto. Ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz. Dois. A palavra de Deus é espada penetrante. O texto sagrado descreve que as Escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus 4, 12b. O uso figurado da espada de dois gumes simbolizava que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa trespassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Assim, a palavra penetra até a divisão da alma e do Espírito e das juntas e medulas. Significa que ela atinge o âmago de nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Três. A palavra de Deus é apta para discernir.
A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus, até os pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas, coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos que tratar. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Tópico 2. A Bíblia anula os conselhos do mundo. As armas da nossa milícia. Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, 2 Coríntios 10, 4a. Isso porque a nossa luta não é de ordem espiritual. Portanto, não usamos os métodos humanos, mas como subterfúgios com chavos, ameaças, calúnias ou difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal, mas as armas são poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, 4b. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada, o espírito e a oração perseverantes. Efésios capítulo 6, versículos de 13 a 18. 2. A destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. O líder das forças do mal é o diabo. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio e desrespeito à vida e à corrupção e à moralidade, dentre outros males. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. 3. A destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. A Bíblia, na versão da Nova Almeida Atualizada, traduz como os raciocínios falaciosos são premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica às ideologias cristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. O método cristão para anular esse sofisma é a persuasão por meio da verdade e da palavra de Deus. João 8:32. 4. A destruição de toda altivez. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastado de Deus. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Subtópico 3. A Bíblia nos torna humildes. Deus aborrece a soberba. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Isso significa que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria humana e que rejeitam os preceitos divinos. Por isso, Tiago exorta: sujeitai-vos, pois a Deus, e andai
humilhai-vos perante o Senhor. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concebida aos humildes que são transformados pela palavra do Altíssimo. Subtópico 2. Cristo é o nosso elemento de humildade. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele deixou a sua glória, humilhou-se para submeter à vontade do Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Esse é o padrão de conduta para os cristãos. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio obedece à palavra e imita os passos de Jesus. 3. A humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou que, para entrar no reino de Deus, a pessoa tem que se portar com humildade. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem digno a vocação com que fossem chamados. Ele enfatiza a necessidade da prática da humildade. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Conclusão: o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos? Eu já deixo aqui a minha gratidão e fique com Deus e conte sempre com as minhas orações. A nossa próxima lição será A Lei e os Evangelhos revelam Jesus, Evangelista Belchior. Uma pequena revisão. Que tipo de alerta o autor aos Hebreus faz? Qual é a consequência para quem endurece o coração, tal qual os israelitas no deserto? Qual é o método cristão para anular os sofismas? Para quem Deus destina a plenitude de suas bênçãos? Que virtude o nosso Senhor falou a respeito como necessária para entrar no reino dos céus? Até uma próxima aula. Muitíssimo obrigado e fique com Deus. Deus é contigo.